Olá, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, porque você escolheu estar aqui com a gente. Nosso estudo é baseado na lição da Escola Sabatina, Descanso em Cristo, é o que nós estamos estudando nessa temporada, durante 3 meses, né, nesse trimestre. E volta hoje conosco o nosso grupo de meninas Ivelise, Akeldan e Larissa. Como eu disse para vocês da outra vez, a Marcele está dando uma descansadinha agora, nesse momento, está de férias daqui do nosso estudo, mas logo ela volta. Mas a Akeldan aceitou participar com a gente. Você está percebendo que nesse trimestre, lógico, né? Estamos aqui no estudo número 8. A gente tem, ao invés de 3 grupos, nós temos 5 grupos, e a gente tem batido papo e captado ideias de pessoas de diferentes faixas etárias, né? Tem sido muito legal. Meninas, bem-vindas hoje aí ao nosso estudo. Obrigado, viu, por aceitarem participar com a gente. Livres para descansar é o que a gente vai estudar nessa semana. E quem é que vai se aventurar a introduzir esse assunto para a gente? Nossa, está comigo, pastor. Então vai, Ive, manda ver. Está bem. Então, o verso dessa semana diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Está em Salmo 27, no verso 1. E aqui a lição vem relatando para nós que muitas pessoas com quem Jesus se deparou em seu ministério, elas o buscaram porque estavam doentes, porque precisavam de cura, e as pessoas tocavam em Jesus, elas eram curadas. Quem tinha sofrimentos conseguia receber alívio, e inclusive sobre a questão da morte, Jesus resolveu enquanto ele esteve nessa terra. Então ele curou homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, ricos, pobres, as pessoas que entravam em contato com ele aí ofertou cura. E na realidade a lição vem contar sobre 2 episódios, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. Na realidade, trazendo o descanso que cura, e começamos com esse episódio que particularmente eu aprecio demais, que é a história do leproso, do paralítico, me perdoe, do paralítico que desce, na verdade, e também a história de Elias. Eu digo que é uma das que eu mais admiro, pastor Fernando, porque aqui é o relato que está em Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, de uma cura que acontece com a ajuda de outras pessoas. Então, aqui a gente vai falar sobre o descanso que cura, sobre a questão do descanso também em relação a doenças e a outras tormentas que o ser humano vive. Uma das perguntas que a lição nos traz é exatamente por que nós não vemos tantas curas hoje como aconteciam na época de Jesus. É um dos questionamentos que nós podemos levantar. E será que as pessoas que estão doentes ou que passam por tormentas, por questões aí sejam físicas, emocionais, é possível que elas recebam alívio nos dias de hoje? E pior, hein? Nos dias atuais, quando alguém tem alguma coisa, nós queremos sempre a solução. Então, se a Larissa tem enxaqueca, qualquer pessoa já vira conhecedora, né? Porque o Google dá tudo quanto é informação. Larissa, você já tomou tal remédio? Ah, já. Você já tirou o queijo? Já tirou o chocolate? Você já falou com Deus? Será que não é algum pecado seu escondido? E aí se pergunta, pastor Fernando, o senhor está bem? Ah, não, eu estou um pouco desanimado. Talvez seja falta, pastor, de oração, de fé, de uma vitamina. Sabe, a minha avó mandava, e aí cada um tem uma receita. Não, ô Ive, sabe o que eu ouvi, né, muito nesse negócio de Covid? Assim, olha, gente, olha, cuidado, porque os gordos estão morrendo de Covid. Olha, pensa bem, né? Assim, como se fosse somente. Lógico, né? Que você tem um Os monte de idosos implicações em tudo, disseram que né? isso era uma forma de acabar com os idosos e os obesos do mundo, entendeu? Aí depois vieram outras categorias humanas, né, sendo afetadas. Olha, exatamente quando existem doenças que nós enfrentamos, porque somos realmente seres mortais e finitos, humanamente falando, nós buscamos justificativas para as doenças e para as tormentas que temos aqui nesta terra. Inclusive, quando alguém adoece, é muito natural, o que não significa que algo que é natural seja normal, tudo bem, pessoal? Isso é bem importante falar. É muito natural que quando alguém adoeça,
o outro fique buscando atribuir culpas. Você pegou Covid, você não usou álcool, a sua máscara não era adequada. E para atribuir culpa em relação a essa mortalidade ou a doença que a pessoa se enfrente. O que nós percebemos, a começar por este relato do descanso que cura, é que, de fato, Jesus, quando estava ali pregando dentro de uma casa, as pessoas naquela casa foram, para quem quiser ler o relato, elas foram surpreendidas, porque este paralítico, ele não conseguiria chegar a Jesus, e alguns amigos dele abriram o teto da casa para que ele chegasse. É esse o relato. E eu gosto muito dessa história, pastor. Ela no meu coração, eu tenho sermões escritos sobre este episódio, eu gosto muito dessa história, porque a atitude de Cristo foi atípica em relação à atitude das pessoas que estavam ali ao redor. Quem estava ali ao redor já começou com um julgamento, e a gente pode novamente falar o convite do Senhor para nós como princípio de saúde mental e para buscar descanso sobre as inquietações e para buscar descanso, que é o tema da lição, é nós suspendermos o julgamento em relação aos outros, das condições que as pessoas se encontram, das doenças que elas enfrentam. Porque quando nós julgamos, nós também estamos doentes. E ali, aquele paralítico, na prática, ao descer pelo teto, ele tinha ali pessoas que eram especialistas espirituais e muitas delas conheciam a história daquele paralítico e, de fato, no relato que traz, e vocês depois podem ler isso no Desejado de Todas as Nações, aquela doença que ele tinha era pela vida pecaminosa que ele tinha, na verdade, vivido. No entanto, por um ato de fé, aquele paralítico foi curado. E não foi só um ato de fé dele, mas especialmente dos amigos dele. Aí eu vou fazer aqui só algumas observações importantes em relação a esse relato, que eu trago para o meu aprendizado. E o comentário da lição diz que o Novo Testamento contém aproximadamente 30 relatos de milagres de cura. E 2/3 dessas histórias apresentam alguém trazendo alguém para Jesus. Olha que bacana, pastor. 2/3 desses 30 relatos é sempre alguém trazendo alguém para Jesus curar. E isso me chama atenção porque Jesus teve atenção a este homem paralítico através de outras pessoas que foram seus amigos, que tinham fé que Jesus poderia curá-lo. E existem, Ellen White comenta isso, que existem, na verdade, muitos paralíticos espirituais, pessoas ao nosso redor, que talvez não tenham a mesma fé que eu e que contam comigo, contam com você para que elas sejam levadas a Jesus Cristo e tenham, inclusive, a cura que assim elas necessitam, a cura da alma, das indagações, ao buscarem a palavra do Senhor. Também tem um outro ponto bem oportuno neste relato, é que Jesus teve tempo para esse homem, ou seja, ele não considerou a presença uma interrupção. Eu lembro de uma mensagem do pastor Tonasso, na Nova Semente, que ele disse assim, que a gente deveria fazer sempre uma oração, que Jesus colocasse pessoas no meio do meu caminho para que eu tivesse boas atitudes. Eu coloquei isso no meu celular, pastor Fernando, mas vamos combinar que nas agendas de hoje, de cada um de nós, as agendas são assoberbadas. E parece que quando você põe isso como meta espiritual na sua vida, que Deus coloque pessoas para que você possa ajudar, parece que a sua agenda fica mais atrapalhada. Mas Jesus não considerou isso uma interrupção no meio daquela programação. E muitas pessoas nos buscam, apesar das nossas diárias tarefas e assoberbadas atividades, e essas pessoas são colocadas nas nossas vidas exatamente para que nós estendamos o amor de Deus, como Jesus fez com aquele paralítico, para que nós atendamos essas necessidades. E o nosso papel como cristãos, que dizemos que somos, e aí que falamos que servimos a Cristo, é inclusive, se nós não estamos no papel dos doentes, na condição de doentes, é levarmos pessoas que estão doentes, como estes amigos do paralítico, pastor, até os pés de Cristo, é ofertarmos, é oferecermos conhecimento, sabedoria, princípios de saúde, sem julgamento. É isso, é porque é o seguinte, é lógico, né, que se Deus deixou para a gente instruções, elas são muito importantes, elas vão nos ajudar muito. Mas outro dia meu sobrinho pegou um Uber, né, e descobriu no meio do caminho que o rapaz, o motorista do Uber é adventista, né, e o rapaz... no final falou assim, porque o meu sobrinho falou, você não tem medo de pegar Covid? Ele falou, não, eu não vou pegar Covid.
porque eu sou vegetariano. Então, assim, eu tenho alguns amigos vegetarianos, magros, né? E que pegaram Covid, né? Gente que tem uma vida equilibrada e tudo, e pegaram Covid. Então, a gente não pode julgar os outros. Tudo que Deus dá, é como eu vou repetir o que eu falo sempre, né? Quando a gente nasce, no reino de Deus, a gente nasce com um espelho. Mas a gente troca, a desgraça é que a gente troca por um binóculo, né? Acaba sempre olhando para a vida dos outros. Deus nos deixa instruções claras e tudo que Ele deixa, lógico, é para nos beneficiar. E bendito é aquele que faz aquilo que Deus recomenda, né? Bom, alguém quer comentar sobre isso, mas se comentar já vamos logo para a segunda que o tempo está passando. Então eu vou emendar aí o comentário, né? Que assim, viver com dor deve ser uma coisa terrível. Eu já estou sofrendo aí com uma dor no meu ciático há mais de um mês. E é uma coisa muito ruim, que você não tem posição para sentar, nem para ficar muito tempo em pé, dói quando você vai se virar na cama. Eu não sei quem já sofreu de ciático, mas é uma dorzinha desagradável. Eu fico imaginando quem tem dor crônica, sabe, que persiste assim por anos, como deve ser terrível. E se tem uma coisa que pode nos afastar, inclusive, de Deus, assim, quando a gente tem muita dor, a gente costuma, inclusive, a praguejar, né? A ficar com raiva, porque a dor é uma experiência muito ruim, né? E eu acredito que o Evangelho está cheio de experiências lindas em que Jesus traz cura. Essa é uma das atribuições do Messias, ele curaria os povos, né? E as pessoas, no caso, os indivíduos, mas assim, ele veio para trazer cura. Cura mesmo, cura física, cura espiritual também, evidentemente, cura emocional, mas cura física. Só que muitas vezes a gente olha, a gente já vive há tanto tempo, enfim, a gente não para pensar na raiz do problema, né? E principalmente hoje que a gente vive numa cultura medicamentosa que vai aliviar o sintoma, que vai disfarçar, que vai simplesmente te dopar um pouco para você continuar a sua vida. E eu não quero te dizer, com isso eu não estou falando contra os avanços da medicina, por favor, eu acho que é muito bom que isso aconteça, porque muitas dores foram sanadas com isso, mas o fato é que isso também tem um perigo de que a gente confie apenas no medicamento que vai atenuar a nossa dor e não vai tratar a raiz do problema. E isso é complicado, porque se você tratar a raiz do problema, você nunca vai encontrar a cura, você simplesmente vai ter um alívio para a sua dor. E aqui nessa experiência do paralítico, Jesus, o que acontece? O cara estava paralítico há quantos anos? Como a Ivy falou, ele provavelmente trouxe sobre si a sua doença. E até hoje a gente se esquece de que muitas das nossas doenças somos nós mesmos que trazemos, seja por alguma coisa. Quantas vezes a gente vê isso, essas doenças psicossomáticas, essas coisas que te deixam literalmente às vezes paralisados por alguma coisa que está lá no fundo, que às vezes a gente desconhece, porque a gente vai começando a viver com a dor, e a gente acha que a dor é o sintoma da dor é o fim em si mesmo. E a gente só quer o alívio. Mas Jesus, ele quer dar a cura. Então, a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem, quando ele é baixado ali naquele recinto, sob os olhares julgadores, como disse a Ivy, porque imagina, provavelmente os amigos que foram levar não eram amigos, era gente que era pior que o cara, entendeu? Porque todo mundo ficava julgando ele, enfim, a gente vê aqui pela história de que ele não tinha, as pessoas não ouviam com bons olhos, os outros líderes, então era provavelmente gente que, tipo assim, não vou perder nada de levar ele aqui. O máximo que pode acontecer é ser escorraçado, a gente vai ter que tirar ele daqui para fora. Mas tinha essa coisa, né, de achar, não, ele não quero me meter com esse daí, porque ele fez por merecer a situação dele. Mas Jesus, ele fala assim, olha, vendo a fé, o texto começa assim, vendo a fé deles, Jesus disse, filho, seus pecados estão perdoados. Ele sabia que a origem daquela doença talvez fosse uma culpa, um peso de consciência, alguma coisa que
que tinham paralisado literalmente aquele homem e a vida dele. E Jesus vai, cura esse homem e depois diz para ele: toma teu leito, segue tua vida. Aí eu vejo algumas coisas assim, né? Primeiro que, lógico, aquele homem era judeu, a Bíblia não fala que ele era paralítico de nascença, ou cego, em outro episódio fala que é cego de nascença, esse não é um paralítico, então ele ficou paralítico, e só da gente saber que a mentalidade da época era de que a pessoa que carregava uma doença, ela era culpada, porque essa era a mentalidade que persiste até hoje, né? Para muitas pessoas essa questão de culpar o outro, né? A culpabilidade, né? Mas ele se sentia culpado, né? Ele carregava uma culpa, ele era paralítico duplamente, ele era paralítico física e espiritualmente. Aí Jesus foi curar primeiro a paralisia espiritual. E ninguém consegue ver a dimensão do que aconteceu dentro do coração daquele homem quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, né? Porque ele foi com fé para encontrar Jesus, né? Larissa, eu acho, não dá para saber, você acha de um jeito, eu acho outro aqui, não dá para saber, mas eu acho que eram amigos dele. E eu vejo uma categoria, né? Eu vejo paralítico físico, paralítico espiritual, aqui na história eu vejo carregador de paralítico e vejo crítico também, né? Tá todo mundo ali. E quando Jesus terminou de curar, ele podia ter parado ali, né? Quando eu prego sobre isso, eu gosto de perguntar para o povo, se Jesus não tivesse curado esse homem, tivesse só perdoado os pecados e mandado embora, será que ele poderia ser feliz? E incrivelmente, lamentavelmente, a maioria das vezes as pessoas dizem não. Mas como não? Então quer dizer que alguém que carrega uma enfermidade parecida com essa, ou difícil, então ela está impedida de ser feliz? Mas eu conheço pessoas que carregam enfermidades, paralisias, problemas físicos e que são felizes, né? Então, ninguém podia ler o coração daquele homem. Porém, ele curou. Primeiro, porque ele podia curar e ele queria curar, mas segundo também porque Jesus ama os críticos. E é isso que eu persigo para mim como ideal e que eu gostaria também que fosse generalizado dentro da comunidade cristã, né? Quer dizer, tem alguém criticando, ao invés de eu criticá-lo, vou orar por ele, vou conversar com ele com amor, com carinho, né? E Jesus estava tentando alcançar aqueles críticos. Olha, para vocês saberem, eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados, que foi a coisa que eu vim fazer aqui, né? E aí Jesus curou aquele homem, né? E aí teve tudo completo, né? Mas Jesus foi primeiro no que ia na alma, essa paralisia espiritual dele. Bom, vamos avançar. Se alguém quiser comentar sobre o paralítico ainda, pode comentar, mas nós já vamos passar para terça-feira, onde a gente começa a falar do outro personagem. Nessa lição de terça-feira, que vem falando sobre depressão, e eu descobri hoje que o Brasil é o primeiro país do mundo é o país mais ansioso do mundo e é o 5º país em número de casos de depressão. Uau. Mas uma coisa que eu fico triste é que a gente sempre tem primeiro lugar nas coisas ruins, né, gente? Futebol, a gente não tá... Como assim, gente? Em caso de Covid, a gente tá quase no primeiro lugar. Então, assim, nesse tema sobre depressão, a gente ainda, no meio cristão, a gente ainda tem perguntas assim, nossa, um cristão, ele pode ter problemas mentais, tipo, de ordem emocionais, assim, tipo, nessa esfera emocional? Não. Ou essa paz que Deus dá é uma paz completa, então eu não vou ter esse, acho que em inglês a gente fala de lack, essas minhas carências internas, eu não vou ter problemas assim, eu vou ter... Como que o cristão lida com a depressão? E eu gostei de ler um verso na Bíblia que eu acho que ele... Para mim, ele respondeu um pouco sobre isso, que é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Paulo ele vai falar... Aqui. Fala assim:
Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança e até a própria vida. Então, aqui, eu acho que se Paulo vivesse nos nossos dias, ele fosse dizer assim, olha, a gente teve a ponto de perder a nossa esperança, acho que alguém ia sentar do lado dele e dizer, meu irmão, o que está acontecendo? Você está perdendo sua fé? Por que você está perdendo a esperança? Por que você perdeu a vontade de viver? Isso não pode acontecer com você. Porque sabe o que está faltando? Jejum e oração. Está faltando você precisa orar mais, Paulo. Então, assim, se Paulo, que é Paulo, já chegou ao ponto de perder a esperança, perder até, tipo, imagina, tipo, você tá em perigo de vida. Como que você, tipo, você tá a ponto de perder a própria vida? Como é que você lida com isso, né? Alguns estudiosos dizem que não foi Paulo que escreveu o 2 Coríntios, que foram escritores diferentes, quem escreveu o primeiro e quem escreveu o 2 Coríntios. E realmente foram pessoas diferentes. Foi um outro Paulo que escreveu o 2 Coríntios. Ele passou tanto perrengue aqui, tanta coisa difícil. Quando você fica face a face com a morte, sua vida muda. Se você teve essa experiência, se você, quem sabe, posso estar falando aí com alguém que foi entubado por causa de Covid e conseguiu sair dessa, quem sabe você já sofreu com outro tipo de doença, você já teve uma experiência parecida e você sabe que muita coisa mudou na sua vida aí. Eu suponho que tenha mudado. E na vida de Paulo também mudou. Então tem gente que vai falar assim, não, mas cristão não pode perder a esperança, cristão tem que sempre estar alegre, tem que sempre estar em paz. Mas a gente vive no mundo e a gente está sujeito a várias frustrações, até mesmo como cristão. Porque senão seria fácil, todo mundo serviria a Deus. Por quê? Porque daí a gente tem tudo do bom e do melhor, daí todo mundo serviria a Deus por interesse, né? Porque daí não tem frustração. A Larissa falou do perigo da gente confiar muito nos medicamentos, né? Porque tem gente que até para com terapia pensando assim, não, mas é só eu tomar o remédio aqui, tá bom. Eu não preciso mais cuidar dos meus pensamentos, eu não preciso mais procurar um profissional de saúde aí para me ajudar. Então, só confia no remédio. Mas tem gente já por outro lado que fala assim, não, mas como é que você pode ainda, além de ter depressão, você ainda está tomando remédio? Eu lembro lá de Paulo, quando ele diz assim para Timóteo, numa das cartas, ele fala assim, olha, Timóteo, você toma um pouco de vinho porque você está tendo muito problema de estômago. Paulo, ele não fez um abracadabra e disse assim, olha, agora eu vou te curar desse problema aí, eu vou aqui falar para Deus, aqui fazer uma mágica que você vai ser curado. Ele não fala isso. Deus podia até ter curado ele, mas Paulo disse para ele tomar um medicamento. Então, se você toma remédio para diabetes, se você toma remédio cardíaco, por que você não pode tomar um remédio que vai te ajudar nessas questões fisiológicas mesmo? Como é que você vai conseguir, tipo, orar e ficar mais próximo de Deus se você está sentindo dor, se você tá tendo um problema fisiológico? Não é melhor você ir, Deus não deixou um médico aí para você, ele não é o Deus que dá sabedoria de todas as coisas, em todos os campos da vida? Você tem um profissional aí. Se você tem acesso a medicamento, por que você não vai tomar? Porque você acha que é pecado? Todo mundo que vive no mundo, se você não é extraterrestre, está vivendo aqui, a gente passa por frustração. Nessa quarentena, especialmente, está todo mundo cada vez mais doido. Então, mais do que nunca, a gente deveria de cuidar da nossa saúde emocional. Se a gente tem algum problema, Deus colocou pessoas na nossa vida para nos ajudar. Por que a gente vai ter receio, a gente vai ter vergonha, a gente vai achar que não é coisa de cristão? Se até mesmo dentro da Bíblia, mas aqui eu já estou falando pra caramba, né? A gente encontra personagens como Elias, por exemplo. Deus, ele chega e pede para Deus, assim, para parar de chover e que em uma oração fica 3 anos sem chover. Daí depois ele ora para chover e de repente Deus manda chuva. Daí ele vai lá e enfrenta lá os 400 profetas de Baal. Ele é um cara corajoso, é um cara que chega, vai em frente, mas de repente uma mulher só fala assim para ele, assim, olha, eu vou te matar. Apesar de ele ter passado por tudo isso daí, ele perde a esperança, ele perde a vontade de viver, ele não quer mais comer, ele não quer mais fazer nada. E daí Deus tem que chamar ele e dizer, Elias, levanta, come alguma coisa e vamos conversar. E Deus conversa com ele, Deus ele pede 3 coisas para Elias. Das 3 coisas, ele só faz uma.
E daí a gente vê como que a depressão ela acaba minando até mesmo com a nossa produtividade. A gente não consegue fazer muita coisa. Você não tem mais, você perde um pouco dessa vontade, assim, dessa proatividade. E apesar de Deus ter pedido 3 coisas para Elias, ele só ter feito uma, Deus leva ele para o céu numa carruagem de fogo, e agora você vai dizer o que faltou para Elias foi fé? O que faltou para Elias foi oração? Elias estava desanimado, ele já tinha enfrentado muita coisa. Apesar dele ter tido muitas vitórias, ele estava numa vida difícil, estava numa vida meio que de problemas, de coisas complicadas na vida dele. Na vida de algumas pessoas é até anormal você não ter depressão. Se você passou por uma doença forte, se você passou por se você está vivendo em ambientes complicados, é até anormal você não ficar um período até não ter essa perda de vontade, essa perda de proatividade. É verdade, assim, essa questão. Bom, existe um mito muito grande na questão da depressão, né? E das pessoas interpretarem isso, né? É incrível que ainda no mundo de hoje, né, ou nos dias de hoje, pessoas pensem isso e confundem com falta de fé, né? Na parte da quarta-feira diz que ele estava cansado demais para fugir. Essa segunda parte da história de Elias, o que a gente aprende disso aí mais ainda agora? Que às vezes tem momentos na vida que a gente preferia ser o sofá da casa dos nossos pais. Isso aconteceu comigo. Quando teve uma época que eu fiquei muito mal, que meu pai teve que me tirar de debaixo da pia do banheiro. E tudo que eu queria era ser o sofá da casa deles. Eu não queria nada, eu não tinha vontade de fazer nada, 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 nada. E assim, e é um processo, e a gente tem que respeitar isso. Graças a Deus eu tinha gente que me apoiava, eu tive condições de ter tratamento, mas tem muita gente que não tem isso, sabe? Não é vergonhoso dizer isso, porque eu acho que não tomar consciência disso pode ser um empecilho ao nosso descanso, porque a condição vai continuar lá. Só que se a gente tenta sufocar, não tratar, a gente está falando, né? A gente falou sobre tratar a raiz do problema, as coisas não vão acontecer. E eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela sempre diz que é impossível haver conexão espiritual se o seu emocional tá conturbado, né? E aí você pensa assim, pô, mas Elias, um profeta de Deus, que tinha visto uma das maiores demonstrações do poder de Deus, a maior do tempo, em muitos anos ali no povo de Israel, ele fez fogo descer do céu, entende? Quem faz isso? Zombou dos profetas. Deus permitiu tudo isso, né? Os profetas de Baal. E agora ele viu um problema, né? Uma ameaça, alguma coisa que se agigantou, ficou muito grande e a gente não sabe exatamente por quê. Bom, certamente porque ele sabia da fama de Jezabel, das coisas, das atrocidades que ela fazia e tudo mais. A gente não tem essa ideia do porquê que esse problema se avolumou a tal ponto de Elias querer fugir. Mas ele fugiu. E ele estava tão cansado que ele se deitou debaixo de uma árvore, né, do zinco, né, e falou assim: Deus, acabou. Não quero mais, tira minha vida. Não quero nem mais correr. Quero ser o sofá da casa dos pais da Larissa. Entendeu? Eu não quero mais. E quantas vezes, assim, eu já falei para Deus algumas vezes, eu não quero mais, não aguento mais, não tenho mais condições. E aí, como a Keldan falou, às vezes Deus vai chegar e falar assim, ó, come um pouco. Toma isso daqui. Você ainda vai ter que correr. Mais um pouquinho. Já tem mais tempo para você fazer alguma coisa. E Elias, ele ficou pensando, né? Ele falou, ó, eu quero morrer porque eu não sou melhor do que meus pais. De novo, a comparação, né? A questão de que não adiantava, na cabeça dele, não adiantava ele ter sido profeta de Deus, na cabeça dele, por causa daquele problema, daquela condição, do próprio fato, talvez, dele se enxergar como um covarde fugindo. Ele, não estou dizendo que ele era, mas às vezes a gente pensa que é coisas que a gente não é,
né? Mas, enfim, talvez ele até fosse, e ele sentia peso por causa disso. Mesmo assim, Deus não condenou ele. Não condenou. Ele proveu o que ele precisava. Ainda tinha uma obra para Elias fazer, ele precisava passar o bastão para alguém. E é interessante que Deus manda uma carruagem para buscar Elias. Aquele que fugiu, aquele que quis morrer embaixo de um zimbro. Deus não deixou ele descansar. Deus mandou a carruagem para buscar ele. O Moisés, ele deixou, né? Você vê, são coisas diferentes. Deus tinha um veículo de transporte mais veloz que as pernas de Elias para correr de Jezabel. É incrível, a depressão ela é cada vez mais presente. Eu já comentei aqui, mas a depressão não tem a ver com falta de fé, né? E eu tive depressão forte também, comentei aqui, né? E mesmo na depressão, eu não pensava assim, Deus me abandonou e tal, por que eu estou passando aqui? De maneira alguma, né? Aquilo afetou o meu físico, né? O meu corpo, mas não o meu espírito. É uma coisa interessante assim, né? Ela afetou o meu corpo, não o meu espírito no sentido de falta de fé, mas no sentido de que a minha mente e o meu corpo não estavam... E interessante, vegetariano, fazendo exercícios e tudo, né? E depois que você passa por um período assim, você sofre outras consequências, né? Como dificuldade aí para poder voltar ao trabalho, voltar ao normal. Você acha que não vai conseguir voltar mais ao normal, né? E essas coisas acontecem com todas as pessoas. E eu entendo que Deus tem um propósito em me deixar passar por isso. Como eu disse, Senhor, não sei porque que eu estou passando por isso, mas me dirige, me guia. Não quero repetir essa lição 2 vezes, quero passar de ano, né? E me ajuda a entender. Não creio que eu entendi ainda não. Ainda tem muita coisa para descobrir, né, depois disso. E você acaba tendo sequelas. Eu estava conseguindo muito bem lidar com restrição de alimentação, aí tive mais dificuldade, né? Ficou impossível, e depois de um tempo é que começou de novo, aos poucos. Ou seja, a vida, a mente é complexa em relação ao mundo que a gente vive, ao contexto, ao trabalho, ao modo como a gente é sobrecarregado de trabalho e tal, e de repente o corpo espana, né? E você tem que reaprender um monte de coisas, né? Tem que reaprender. Então, eu recebo um monte de pedidos e convites para um monte de coisas. E antes eu tinha que aceitar tudo, né? Porque eu sempre pensava, poxa, a pessoa vai... Tadinha dela e tal. E aí eu estou tendo que aprender a dizer não, né? E muitas vezes as pessoas não gostam, sabe? Mas uma amiga minha disse uma coisa muito interessante para mim, né? Logo no começo, ela diz assim, agora é hora de você ficar tranquilo e voltar a sua mente para as pessoas que amam o Fernando e não para as que amam o Fernando Iglesias. As que amam o Fernando Iglesias esperam do Fernando Iglesias as coisas, mas as que amam e conhecem o Fernando, elas vão saber entender tudo que você precisa, elas vão ter paciência. E é interessante, né? Porque assim a gente faz com o pastor, com o advogado, com isso, com aquilo, né? A gente espera que aquela pessoa seja uma solucionadora de problemas. Então eu entendo também que as pessoas, que quando eu digo assim, infelizmente minha agenda está muito cheia, eu não posso pôr mais coisas, senão eu vou me sobrecarregar. E quando a pessoa não gosta, eu me lembro da minha amiga, diz, essa daí está decepcionada com o Fernando Iglesias, mas ela não conhece o Fernando. Senão, ela entenderia que o Fernando precisa também de descanso. Ela não é. Porque as pessoas que amam o Fernando, elas sabem disso, né? E concordam. A gente tem que lidar assim com todo mundo, né? É porque a gente tem limite, né, pastor? E assim, a depressão, quando você estuda no fenômeno da física, o que é a depressão, é que depois que você estica alguma coisa, fica aquela coisa mole, assim, sabe? Vai para baixo. E é isso. Porque esticou. E a gente está esticado. Todas as nossas circunstâncias no mundo hoje nos esticam. Só que a gente tem limite. Isso faz parte da temperança também, né? Terminando na quinta-feira aqui, descanso e mais
Quem gostaria de fazer esse fechamento aqui para nós? Depois nós vamos para as considerações finais. Deus sabia que aquela fuga tinha deixado Elias cansado. E é interessante que ao estudarmos o episódio de Elias e ouvir esses testemunhos aqui, que são práticos, eles demonstram um Deus de amor que se importa conosco, a despeito do que nós passamos. Olha como é interessante, porque Jesus, ele curou o paralítico, isso está na lição, e deu a cura principal, como o pastor Fernando falou, que era a cura espiritual, perdoando os pecados, mas Jesus deu a cura também física para ele, independente dos pecados que ele tinha cometido. E Jesus também deu o descanso a Elias, depois de todas, como disse aqui, as vitórias que Elias teve, apesar dele parecer fraco, Deus deu o descanso que Elias precisava, sem julgar. Dá para entender sobre isso? O meu terapeuta diz assim que eu tive uma filha, que Deus me deu uma filha para aprender a ter limites, pastor Fernando. E eu entrei realmente num momento de crise, porque mudou a minha vida. Não com a Sara, mas com uma fase de adaptação. Nasceu uma nova velhice. E do jeito que você falou que as pessoas precisam entender a diferença do Fernando e do pastor Fernando Iglesias, foi também o que eu sofri depois sobre a mãe velhice, que nasceu uma nova pessoa que eu não conhecia, e que é exatamente quem a Sara precisa, que não tem nada a ver com a velhice anterior. E isso causa conflitos. As coisas boas causam conflitos. Nós estamos num mundo onde passaremos por aflições. Conhecermos e servirmos a Cristo não significa que estamos isentos de doenças, porque somos vegetarianos, porque somos guardiães do sábado, não são garantias de que as doenças e as aflições não nos afetarão. Mas o que Deus nos pede é que tenhamos bom ânimo. E você, Fernando, falou uma coisa essencial, que é no meio da crise emocional ou da doença que nós enfrentemos, é não perdermos a fé. É isso que Deus deseja, que nós tenhamos a fé nele. E, na realidade, confiemos nele, ainda que ele não nos dê a cura, que é uma das perguntas da lição dessa semana. Poxa, Senhor, por que o Senhor não me cura? Por que não me livra desse mal? Por que na realidade não realiza na minha vida como fez a do paralítico, como fez do Elias? A Larissa falou, ele mandou a carruagem de fogo, não foi? Mas antes disso, Deus ofereceu o descanso como um evento único para Elias, porque ele precisava de descanso. Esse descanso significa exatamente um processo lento em relação aos padrões de pensamentos que nós temos e os hábitos destrutivos naturais que nós temos e que assim cultivamos nessa terra. O processo com Deus é um processo lento. Não é que hoje eu aceito a Cristo e amanhã eu estou curado, eu mudei, entendeu? Eu entendo que é um processo de eternidade aqui, para eu poder mudar minha forma de viver, suspender meu julgamento, ser mais paciente. Eu sei o que é paciência hoje dentro do ano, entendeu? Eu não tinha noção do que era paciência antes, meu Deus do céu. E eu pedia para ser uma pessoa paciente, aí ele manda uma pessoa para aprender o que é paciência. É quase que enlouquecedor. É só pelo poder do Espírito Santo. Então, é um processo lento na vida de cada um de nós, com certas limitações e doenças que nós enfrentamos, porque somos humanos, fazemos parte de um mundo de pecado e não temos garantia de que nesta terra todas as nossas doenças serão passíveis de cura, apesar de servirmos a Deus. Temos boa esperança, temos novidade de vida e sabemos em quem nós cremos, mas não a garantia da cura nessa terra. E aí vale como nós reagimos a essas circunstâncias. Então, dizer como a Larissa falou, não negar aí a questão do exame de consciência de que você precisa de ajuda, como o paralítico precisou dos amigos. É buscar ajuda em fontes corretas. É exatamente buscar o auxílio emocional, o auxílio espiritual, o auxílio fisiológico, o auxílio químico. Sabe, eu digo isso muito para as mulheres, pastor, muitas vezes, porque a mulher tem uma questão hormonal muito forte. E buscar o auxílio hormonal é fundamental para que as relações matrimoniais deem certo, as relações profissionais deem certo. Não é só oração, não. Crise de TPM não pode ser justificativa para comprometer o trato do esposo, o trato com os filhos e o trato no trabalho, porque isso desencadeia atitudes muito comprometedoras. Então, quando nós buscamos auxílio, exatamente essa atitude do cristão de buscar auxílio, tenha certeza de que Deus colocará à sua disposição os recursos necessários
para que você busque a calibração aí necessária. Como aconteceu com a Larissa, aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Fernando, Deus nos disponibiliza. E deixou para a ciência, para os homens, a inteligência necessária. Também tem outro detalhe que essa lição me chama atenção, pastor, sobre o descanso, e que está no comentário. Deus também nos convida a ter terna compaixão pelas pessoas que sofrem. Novamente, suspensão de julgamento. E eu vejo muito isso na vida da minha família. Porque quantas vezes, pastor, se eu comparo, eu nunca vou esquecer uma coisa que a Rosana, minha tia, fez numa sexta-feira, a gente arrumando a casa dela, e aí chegou um grupo de pessoas que trouxe os jovens para comerem na casa da Rosana, né? E ali conversando com aquele grupo de jovens, tinham duas meninas conversando comigo na hora do produção, e elas eram prostitutas, e na maior naturalidade. E a Rosana recebeu para comer em casa aquelas pessoas junto com outras, e as moças contaram o que elas faziam na maior naturalidade. Não significa que nós apoiamos aquela atividade, mas nós amamos as pessoas. Eu também lembro de pessoas que já tentaram tirar suas próprias vidas. Eu lembro de pessoas que eram dependentes químicas, e quantas vezes não ligaram para minha mãe no meio da noite pedindo ajuda da minha mãe. Sabe o que minha mãe fazia, pastor Fernando? Quantas vezes o sofá, ou Larissa, da sala da minha mãe, já não foi sofá de moradia para pessoas que necessitavam, que eram dependentes químicas, que tentaram tirar suas vidas, que eram embriagadas, de ficarem lá em casa morando uma semana. E quando eu acordava, eu falava, mãe, quem é essa pessoa? Eu só fazia assim, minha mãe, deixa e serve. Minha mãe só fazia assim, tipo. E a gente recebia, amava e atendia as necessidades daquela pessoa naquele momento. Não significa que nós apoiamos aquela conduta que pode ser destruidora. Ao contrário, nós amamos a pessoa e apoiamos com terna compaixão aquele que se encontra numa situação de fragilidade. E eu encerro a minha fala, porque não fica tão extensa, né? A lei humana traz, as legislações trazem conceitos e preceitos de proteção em prol dos vulneráveis, das crianças, dos doentes, dos idosos, das pessoas que não têm capacidade. A lei obriga que a sociedade, os cidadãos, tratem essas pessoas com respeito. O que nós devemos, então, como cristãos, tendo a Bíblia como nosso maior preceito, de que forma nós deveríamos agir com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? É com terna compaixão, com acolhimento, com amor, é estender esse descanso, porque Deus conta comigo e com você, para que nós sejamos nas vidas uns dos outros facilitadores, harmoniosos, instrumentos de amor e também condutos da paz. Maravilha. Bom, vou aproveitar que a Ive deu essa finalizada e vou pedir para a Keldan e a Larissa para darem esse fechamento em duas frases aí. Keldan? Eu vou dizer ainda mais para os meus, né? A gente tem muitas vezes uma diferença entre gerações, principalmente a geração que vem antes de mim, a geração dos meus pais, que tem um pouquinho de preconceito com o psicólogo, né? E no psicólogo ou no psiquiatra, a gente como cristão deve ir. Psicólogo e psiquiatra não é coisa para louco, é coisa para ser humano. Você é um ser humano? Seria muito bom se você fizesse terapia. E ter depressão não é falta de Deus. Porque se é falta de Deus, por que Deus escolheu um homem e ainda levou ele em grande estilo, né? Mandou uma carruagem de fogo para separar ele de Eliseu e ainda subiu no redemoinho. Tipo, foi um negócio assim totalmente Hollywood. Deus não faria isso para alguém que não confiasse nele. Então, se você tem depressão, não é falta de Deus. Às vezes falta alguma coisinha aí, uma questão fisiológica. Busque ajuda, não tenha vergonha disso. Maravilha. Larissa? Que Jesus, ele veio, eu quero lembrar as pessoas do olhar de Jesus para aquele paralítico que desceu lá no meio da sala, né? Ele olha com amor, ele contempla a fé do paralítico, dos seus amigos, né? Como vocês falaram. E chama o paralítico de filho. Ou seja, ainda que você tenha trazido sobre si as suas mazelas, ainda que, porque muitas vezes não é isso, às vezes é e às vezes não é, ainda que seja assim, se você tem fé de... E é Jesus que vai até a gente, né? Mas o nosso pequeno passo de fé vai nos colocar cara a cara com um pai de amor que nos chama de filho. E se a gente está pensando
que a gente vai estar enfrentando um juiz, ele vai dizer: teus pecados estão perdoados. Amém. Que a gente possa lembrar que esse é o nosso Deus. Amém. Que gostoso, né? A gente ter essa certeza de que Deus é aquele restaurador, né? Ele nos restaura. E o ser humano sempre precisa de restauração, né? Nós sempre precisaremos. E sempre precisaremos de um abraço, de uma compreensão. E ao Jesus curar o paralítico, embora ele não tenha dito vai, não peques mais, estava implícito aquilo, né? Quando Deus dá a mão, quando ele ama, quando ele abraça, está implícito aquilo. Nada liga a gente mais a Deus do que, ou a uma pessoa, do que quando a mão é estendida, né? Bom, se você gostou do nosso estudo de hoje, compartilha com outras pessoas, espalha, diz assim, olha, acontece um negócio bem legal, um estudo, participa com a gente, tá bom? Mas antes, não quero despedir você sem uma bênção. E eu vou pedir, então, para a Akeldan orar conosco. Por favor, Akeldan. Nosso grande Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de estudar a Tua Palavra. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui conosco, que está nos assistindo. O Senhor sabe, Senhor, dos problemas que cada um tem enfrentado. Quem sabe alguém tem enfrentado algum tipo de doença aqui. Que o Senhor possa estar com cada um ali, o curando, Senhor, fisicamente. Mas mesmo, Senhor, se a gente tiver que passar por essa vida e passar por doenças, e o Senhor não nos curar fisicamente, que a gente possa ter a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção e da paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor venha nos consolar e nos dê a certeza, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela sua escolha de participar do estudo conosco. E vocês, a gente volta na 13ª lição. Vamos encerrar a lição do trimestre, o estudo do trimestre, com esse trio aqui. Obrigadão, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, amigo, olá, amiga. Depois de estudarmos a lição da Escola Sabatina dessa semana, nós estamos encerrando aqui, mas antes de você desligar, antes de você se desconectar, eu preciso te dizer algumas razões pelas quais é importante nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje aprendemos aí, não é, livres para descansar, a maneira como Jesus tratou alguns doentes que estavam já aí na beira da morte, não é? Recebendo o perdão dos seus pecados, o perdão desta vida, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus comportamentos. Nós aprendemos isso, mas por que é importante estudar a lição da Escola Sabatina? Por que, professor, diretor, por que você deve animar os seus alunos a estudar a lição da Escola Sabatina? Vimos aqui a semana passada que nós vamos conhecer e entender melhor a Bíblia, vamos manter uma comunhão e um testemunho pessoal. Falei um pouquinho mais sobre isso e hoje eu quero falar um pouquinho de uma outra razão, é ter mais convicção e certeza do atendimento às suas orações. Então, quando nós estudamos a lição da Escola Sabatina, como estudamos hoje, como estudamos essa semana aqui, você vê que nós recebemos o perdão, a graça, e isso fortalece a nossa vida. Quando o aluno da Escola Sabatina sabe isso, e tem essa certeza, essa convicção, isso vai fazer muito bem para ele. Isso vai dar para ele uma certeza, uma convicção do atendimento às suas orações. É óbvio que Deus atende nossas orações sempre, né? Às vezes ele diz assim, às vezes não, às vezes ele diz sim, não é? Às vezes manda a gente esperar um pouquinho. Mas essa convicção a gente tem que ter. E quem estuda a lição da Escola Sabatina, como estudamos hoje, a gente tem essa convicção de que Deus tem interesse em favor de cada um de nós. Uma outra razão é que nós vamos estar preparados para interagir na classe ali, não é? Há alunos que, como às vezes não estudam, e às vezes eles querem ficar quietinhos, você faz uma pergunta para eles estão deslocados, porque não estudaram. Quando nós não estudamos, a gente não quer falar, a gente quer ficar bem escondidinho, e torcendo para que ninguém pergunte nada para nós, não é? Isso acontece na escola, lá quando a gente vai para os bancos da escola, isso também acontece na igreja. E quando o irmão, a irmã estuda a lição da Escola Sabatina, não somente ele tem disposição de
de participar, mas ele quer que o professor pergunte para ele. Ele quer interagir, ele quer participar, ele quer dar sua contribuição. Então, mas para isso, você professor, você diretor da escola sabatina, vocês têm que desenvolver metodologias e métodos para incentivar o seu aluno a estudar a lição da escola sabatina. Uma das maneiras é você motivando que ele tenha a lição da escola sabatina. Descanso em Cristo, a lição do trimestre, é importante que ele tenha. Mas se ele não tiver, ele pode usar o celular, não é? Ele pode usar o computador, ele pode usar o iPad, ele pode usar o notebook, ele pode usar a mídia, a internet. Então, hoje nós temos muitas ferramentas. Eu quero animar você, professor e professora, e diretor e diretora da escola sabatina, para que vocês animem os seus alunos a estudar a lição. Porque se eles estudarem, eles vão ter convicções espirituais mais fortes, mais sólidas, e eles vão estar preparados para interagir com você ali na classe da escola sabatina, tá bem? Esses foram os 2 conselhos que eu trago aqui para você. Semana passada eu falei sobre conhecer melhor a Bíblia e manter comunhão com Deus. E hoje eu falei para você que o aluno vai ter mais convicções, certeza dos seus pedidos, das suas orações, e vai estar preparado para interagir na classe da escola sabatina. Tá bem, professor e professora? Tudo certo? Posso contar com vocês? Muito bom, né? Semana que vem estamos aqui novamente para ter essas dicas, essas orientações, junto com o pastor Fernando e toda a sua equipe, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra aí na semana que vem. Um feliz sábado para você aí.